Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Glauco, sou professor de História e o nosso objetivo aqui é muito claro, a gente falar sobre um tema extremamente importante para os nossos dias atuais e também para o processo letivo que vocês estão se preparando, que é a ascensão do totalitarismo, especificamente o nazifascismo. A gente vai ver aqui hoje de maneira bem básica e bem direcionada para o vestibular e para o concurso, tá? Para as provas que a gente tem por aí, o que foram esses movimentos fascistas, nazistas ou o próprio nazifascismo dentro do período em que eles aconteceram no século XX. É óbvio, a partir dessa análise a gente vai conseguir estabelecer reflexões, se possíveis até os dias atuais. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estudar esse episódio histórico à luz das provas que a gente tem por aí, de vestibular, de concurso público. Eu digo vestibular e concurso público porque o que a gente vai ver aqui serve tanto para um quanto para outro. Você pode estar, por exemplo, tentando fazer o Enem ou o vestibular da UERJ e esses assuntos aqui podem te ajudar. Ou você pode também estar se preparando para algum concurso que cai história e esses assuntos também vão te ajudar. Porque são assuntos frequentes de cair em provas e a maneira como as bancas pedem isso é uma maneira muito generalizada, em que as bancas pedem os acontecimentos principais, pedem as características principais. Excepcionalmente, há uma pergunta muito específica sobre esse episódio histórico. Então, por isso, a gente vai adotar uma abordagem um pouco mais generalista, visando abarcar o maior número de informações e conteúdo possível, mas, claro, quando necessário, trazendo algumas ressalvas, algumas exceções, buscando, assim, fechar a prova, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente pensa no nazifascismo, a gente precisa entender que ele acontece no período entre guerras. A ascensão do nazifascismo, o surgimento do totalitarismo, acontece no período entre guerras, que é de 1919 a 1939. Então, poxa, se eu estou falando de um período entre guerras, é porque existiu uma guerra antes e vai acontecer uma guerra depois. Então, nós também precisamos falar dessas guerras, que são a guerra que antecede a ascensão do totalitarismo, que é a Primeira Guerra Mundial, e o conflito que sucede à ascensão do totalitarismo, que é a Segunda Guerra Mundial e que marca parte do seu fim. Eu sempre gosto de destacar um ponto interessantíssimo em que existe uma autora, né, uma historiadora chamada Hannah Arendt, e que ela trabalha com a ideia de que o totalitarismo não acaba com a Segunda Guerra Mundial, ele acaba só com a morte de Joseph Stalin. A gente não vai falar de Stalin, de Revolução Russa, neste vídeo. A gente não vai falar por quê? Porque o nosso objetivo aqui hoje do totalitarismo, como foi mostrado no título, é falar do nazifascismo. Porque o nazifascismo é um dos assuntos mais recorrentes em provas. Então essa questão russa, Stalin, Revolução Russa de 1917, que são assuntos correlatos, a gente vai abordar em outro vídeo? Sim. O nosso objetivo aqui basicamente é falar de nazifascismo, como ele surge e como ele de certa forma chega ao fim enquanto movimento original, embora tenha consequências até os dias atuais. A gente não vai se focar nas consequências para os dias atuais, a gente vai se focar basicamente na sua ascensão e na sua queda dentro do período que começa em 1914 e vai até 1945. Beleza? Esse é o nosso objetivo aqui. Dito isso, é preciso que a gente comece pelo começo. E o começo dessa análise, ele é pela Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito militar entre países de todo o mundo, ou representantes de todos os continentes, pelo menos, que aconteceu no século XX, que aconteceu a partir de 1914 e foi até 1918. A Primeira Guerra Mundial gera tanto destaque, chama tanta atenção, principalmente devido ao grande número de mortos que tem naquele período. Ou seja, nunca antes na história do mundo havia existido um conflito que havia matado tantas e tantas e tantas pessoas. O fato de a Primeira Guerra Mundial matar tantas e tantas e tantas pessoas se deve principalmente porque houve na Primeira Guerra Mundial a utilização de muitas e muitas novas armas de fogo e cada vez mais potentes, como a utilização do submarino, como a utilização da metralhadora, como a utilização de armas que eliminavam a vida humana em grande quantidade de maneira muito rápida. Isso mudou também a forma de que os conflitos militares aconteciam antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. Mas isso gerou um grande número de mortes. E esse grande número de mortes é um aspecto interessante que é muito lembrado em algumas provas,
devido ao grau de crueldade e de violência que é registrada nesse conflito. Além disso, há impactos no que a gente chama de geopolítica, principalmente da Europa. A Primeira Guerra Mundial ela assinala o fim de grandes impérios, como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Tá? São impérios que existiam há séculos e que chegam ao fim após a Primeira Guerra Mundial, e no lugar deles surgem novos estados, novos países. Se a gente pensar, por exemplo, no Império Austro-Húngaro, né, no Império da Áustria-Hungria, a gente tem, com a dissolução desse império, o surgimento de países como Iugoslávia, depois Croácia. Então, assim, a gente tem países que nós conhecemos hoje e que antes faziam parte desse Império Austro-Húngaro. A Sérvia, por exemplo, é um país que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, assim, a gente tem pela Guerra Mundial 3 características importantes que dão ênfase a esse episódio histórico. O grande número de mortes, muito provocado pelo desenvolvimento tecnológico das armas, tá? Que matavam mais e mais rápido, matavam maior quantidade e maior velocidade. O fim de grandes impérios, como o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, e o surgimento de novos países, como a Iugoslávia, como a Sérvia, como a Croácia, derivados, por exemplo, do fim do Império Austro-Húngaro, beleza? A Ucrânia. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, e é isso que faz a Primeira Guerra Mundial nos chamar a atenção e também chamar a atenção das bancas que organizam as provas. E é por isso que nós estamos aqui analisando esse assunto nesse momento, beleza? O principal motivo para a Primeira Guerra Mundial está muito ligado ao vídeo que vocês já assistiram, espero que tenham assistido, sobre imperialismo. Porque foi a corrida imperialista, os conflitos que ocorreram por causa das disputas imperialistas, ou seja, disputas de territórios na Ásia e na África, que fez com que o grau de tensão entre as potências europeias se aumentasse tanto que surgissem rivalidades, como, por exemplo, rivalidades entre a Inglaterra e a Alemanha, entre a França e a Alemanha por domínio de territórios, fez com que isso acontecesse e que culminou na eclosão de um grande conflito em que estes países, estas nações, utilizaram para resolver as suas diferenças. Então, assim, é preciso saber o que foi o imperialismo para entender a Primeira Guerra Mundial? Sim. É preciso entender o que foi a corrida imperialista, o que foi a disputa por mercados, o que foi a necessidade que os países europeus, principalmente na segunda fase da Revolução Industrial, tinham de conquistar territórios para adquirir matéria-prima e para vender os seus produtos. É preciso entender essa importância econômica para esses países e que isso os tornou rivais, porque eles estavam disputando as mesmas coisas e, consequentemente, isso acabou gerando um conflito no qual eles utilizaram a força militar, a força bélica, para resolver as suas diferenças. Então, essa é a importância do estudo sobre o imperialismo, e aí eu os convido para assistir, quem não assistiu, o vídeo sobre imperialismo e neocolonialismo. Beleza? Então, assim, a Primeira Guerra Mundial é um conflito militar que acontece por corridas imperialistas. Beleza? Essas rivalidades também, elas acabaram gerando alianças entre países, como, por exemplo, entre a Inglaterra e a França. Não é que a Inglaterra e a França tivessem objetivos em comum, semelhanças, identidades e tudo mais. Não, não é isso. O que acontecia era que esses países, em alguns casos, tinham inimigos em comum, adversários em comum. Especificamente, a França e a Inglaterra tinham em comum o fato de a Alemanha ser sua adversária na corrida imperialista. E por que a Alemanha é adversária na corrida imperialista? Porque a Alemanha, comparado com a França e a Inglaterra, é um país novo e que entra na corrida imperialista depois que a França e a Inglaterra já estão estabelecidas na corrida imperialista. Então, de certa forma, a manutenção do equilíbrio europeu entre disputa entre a França e a Inglaterra era uma coisa que os dois países buscavam, e para isso precisavam enfraquecer a Alemanha. E eu dou ênfase na Alemanha porque a Alemanha, de fato, ela é considerada, após a Primeira Guerra Mundial, a grande responsável pelo conflito e a mais punida e tudo mais, e essa punição vai gerar consequências para a Segunda Guerra Mundial, mas antes gera consequências que permitem a ascensão do nazismo. Mas tudo isso acontece porque a Alemanha está disputando com a Inglaterra e com a França territórios na corrida imperialista para poder adquirir matéria-prima, para poder vender os seus produtos. Beleza? Esse é um ponto que eu reforço para vocês, que vocês entendam. A gente tem um conflito militar que é fruto da disputa de territórios. A gente tem um conflito militar que é fruto da disputa de territórios.
A gente está dizendo que, de fato, questões econômicas fizeram com que esses países entrassem em guerra. Beleza? E eles se alinharam não porque tinham interesses em comum, mas porque tinham inimigos em comum, adversários em comum. E o inimigo do meu inimigo, nesse caso, é meu aliado. E essas alianças, elas podem ser resumidas de duas formas, com dois nomes que eu peço que vocês prestem atenção. Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Depois de dar lugar à Rússia, vocês vão perceber que vai entrar os Estados Unidos, tá? E a Tríplice Aliança, formada majoritariamente pela Alemanha, Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Reparem uma coisa, e a Itália nessa Tríplice Aliança ela vai sair e depois ela vai fazer parte da Entente. Reparem uma coisa, a Inglaterra e a França estão juntas não porque elas se gostam, mas porque elas têm como inimigo a Alemanha. Tá? A Rússia está desse lado porque tem como inimigo o Império Austro-Húngaro. E também já a Austro-Hungria e a Alemanha estão juntas porque eles têm como inimigo a Inglaterra, a França e a Rússia. Eu preciso que vocês entendam o porquê dessas alianças acontecerem, mas principalmente o nome dos países que fazem parte. Entente, Inglaterra, França e Rússia. Depois entre os Estados Unidos. Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro. Essas alianças, elas são fortalecidas, elas são construídas com base no inimigo do meu inimigo é meu aliado. A Primeira Guerra Mundial, ela começa a partir de 1914, especificamente a partir do dia 28 de julho de 1914, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o príncipe, o arquiduque Francisco Ferdinando, é assassinado em Sarajevo, capital da Sérvia, por um cara chamado Gabriel Príncipe, ou Gavrilo Príncipe, que era membro de um grupo radical pan-eslavista da Sérvia, chamado Mão Negra. E esse assassinato na Sérvia, que é uma aliada da Rússia, faz com que a Áustria-Hungria, que tem o seu arquiduque assassinado, declare guerra à Sérvia, e a Rússia, em apoio à Sérvia, declare guerra à Áustria-Hungria, e a Alemanha, em apoio à Áustria-Hungria, declare guerra à Rússia, e a Inglaterra e a França, em apoio e defesa à Rússia, declarem guerra à Alemanha, à Áustria-Hungria e à Itália. Repare, esses movimentos que eu acabei de comentar, eles são frutos das alianças, eles têm como estopim, como motivo que faz com que o conflito comece, o assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono. Mas isso não significa que este tenha sido o único motivo pelo qual a Primeira Guerra Mundial começou. O grande motivo da Primeira Guerra Mundial é o choque imperialista entre as potências europeias, ou a corrida imperialista entre as potências europeias, beleza? Então, assim, você tem a corrida imperialista, você tem o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, você tem os sentimentos nacionalistas de alguns países ali envolvidos, como, por exemplo, a Sérvia, que queria a independência do Império Austro-Húngaro, e por isso foram criados grupos radicais como a Mão Negra, para lutar por essa independência de maneira mais, digamos assim, enfática, efetiva, beleza? Mas você também tem principalmente a questão econômica nisso. A Primeira Guerra Mundial começa então a partir de 28 de julho e ela pode ser dividida em 3 grandes fases. A primeira fase delas é de 1914, é a Guerra de Movimento. O que é a Guerra de Movimento? Quando o conflito da Guerra Mundial começou, o conflito mundial começa, inicialmente um lado avança sobre o outro. Basicamente esse lado que avança sobre o outro é o lado da Alemanha, que avança principalmente no sentido da Europa Ocidental, na direção da França. Isso é uma guerra que começa de uma maneira muito característica dos conflitos militares, mas ela tem um diferencial. Com o grande movimento de arma de fogo, esses avanços em territórios, como a gente poderia imaginar que exércitos alemães marchando em direção à fronteira da França, esse avanço de territórios ele não pode mais ser feito porque as armas de fogo fazem com que os exércitos recuem ou sejam assassinados. E uma alternativa para os exércitos não recuar foi criar barreiras no meio da terra para que eles pudessem se defender. E essas barreiras são as trincheiras. Daí a segunda fase do conflito militar ser conhecido de 1915 a 1917 como Guerra das Trincheiras, que nada mais é um período em que eles ficam entrincheirados em buracos que são cravados no chão e que muitos soldados viveram e morreram ali durante anos.
Mas eles, ao mesmo tempo que eles estavam sofrendo, eles estavam mantendo seu território conquistado até aquele presente momento. Tá? Isso tudo começa a mudar na Guerra da Trincheira a partir do final de 1917, quando dois episódios muito importantes acontecem. O primeiro é a saída da Rússia da guerra por conta da Revolução Russa. Em 1917 eclode na Rússia uma revolução que muda a forma de governo, que antes era um governo no formato imperial, hereditário, governado por czares. A Revolução Russa tira o czar do poder e, ao mesmo tempo, ela tira a Rússia da guerra. Em 1917, a Revolução de Outubro de 1917 consegue um armistício assinado com a Alemanha e a Rússia deixa o conflito militar. E, ao mesmo tempo, acontece a entrada dos Estados Unidos nesse conflito por meio de um bombardeio de um dos seus submarinos, de uma das suas embarcações, por um submarino alemão. Ou seja, os Estados Unidos entram na guerra para se chocar com a Alemanha e, consequentemente, com a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Isso faz com que a entrada dos Estados Unidos aumente o poder de fogo da Entente, aumente a capacidade bélica da Entente e, consequentemente, permite que esse aumento de fogo signifique uma ofensiva deste grupo diante dos seus inimigos. Isso acontece, isso dá certo, e essa ofensiva é extremamente determinante para marcar a vitória da Tríplice Entente, de Inglaterra, França e agora Estados Unidos. A Itália também, no meio da guerra, ela muda de lado e passa a fazer parte do que a gente chama de Tríplice Entente, mas depois a gente vai ver que ela foi derrotada entre os vencedores porque ela não ficou com bons espólios da guerra. E assim termina a Primeira Guerra Mundial com a vitória da Entente de Inglaterra, França e Estados Unidos sobre a Aliança, sobre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Com essa vitória, acontecem diversas discussões, diversos debates sobre como ficaria a Europa após a guerra, como ficaria o mundo após a guerra. E aí foram estabelecidos acordos, tratados. O tratado mais importante que vocês precisam lembrar foi o chamado Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? É um tratado por meio do qual a Alemanha é reconhecida como grande responsável pela Primeira Guerra Mundial e fica obrigada a pagar uma indenização aos países envolvidos. Repare, o Tratado de Versalhes ele culmina em tornar a Alemanha a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial e fazer com que ela pague a indenização aos países vencedores. Ou seja, a Alemanha, já derrotada da guerra, se torna ainda mais vulnerável economicamente com o pagamento de indenizações vultuosas, de indenizações muito caras aos países vencedores. Tá bom? O Tratado de Versalhes é o mais lembrado, porque ele pune a Alemanha de maneira muito dura. A Alemanha paga indenização, a Alemanha não pode mais ter força militar, não pode mais ter exército com mais de 100 mil homens, a Alemanha não pode fazer alianças, enfim. A Alemanha fica muito restrita, porque ela é considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Além disso, outros dois tratados importantes são o Tratado de Saint-Germain, que é um tratado que põe fim ao Império Austro-Húngaro, beleza? O Império Austro-Húngaro, que era um império formado por vários países, ele na verdade ele agora é extinto, de modo que só sobre a Áustria-Hungria, depois só a Áustria e a Hungria separados, e vários outros países surgem como a Sérvia, por exemplo, que a gente falou. Ele também, o Tratado de Saint-Germain, impede a Áustria de se unir à Alemanha, ou seja, a Áustria não mais podia fazer parte da Alemanha, e a Áustria só pode ter um exército com até 30 mil homens. Ou seja, a Áustria também tem limitação do seu poder militar. Beleza? Outro tratado importante é o Tratado de Sèvres, que é um tratado que extingue o Império Turco-Otomano, tá bom? E também o Tratado de Lausanne, em que ele faz com que a maior parte do território do Império Turco-Otomano ficasse sob a influência de Itália, França e Inglaterra, ou seja, os países vencedores da Europa na Guerra Mundial. Beleza? Então, assim, a gente tem Tratado de Versalhes, que pune a Alemanha, Tratado de Saint-Germain, que pune a Áustria-Hungria, tá? Tratado de Sèvres, que acaba com o Império Turco-Otomano, e o Tratado de Lausanne, que dá a esses novos territórios influência para a Inglaterra, para a França e para a Itália. Beleza? E assim você chega ao fim da Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha se tornando a grande culpada e a grande atingida pelo conflito. Mas, além disso, você tem uma reordenação do mapa geopolítico europeu pela extinção desses impérios
Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro, surgimento de novos países. Você tem os Estados Unidos, que entraram em 1917 num conflito que faz uma grande diferença para a vitória do lado da Entente, saindo como a grande potência econômica do mundo, tendo visto que muitos países europeus, especificamente Inglaterra e França, tiveram que pegar empréstimos e recorrer a produtos norte-americanos durante a guerra, principalmente as armas. E também uma coisa interessantíssima, que é a ideia de que o liberalismo clássico econômico, a ideia de que o Estado não deveria intervir na economia, deveria predominar, na verdade não mais persiste. O que acontece agora é que você tem um modelo de pensamento em que o Estado agora precisa intervir na economia, já que essa não intervenção do Estado fez com que os países na disputa por territórios e por poder econômico entrassem no conflito militar. Ou seja, esse liberalismo tinha falhado, você precisava de uma nova alternativa de política econômica, uma nova alternativa política e econômica para garantir que não acontecesse um novo conflito militar. Beleza? Nesse processo também foi criada a Liga das Nações, que é uma espécie de ONU, que tinha a obrigação de garantir a paz, só que, por exemplo, na Liga das Nações, 2 países importantes não participaram, nem a Alemanha nem a Rússia, que tinham outros objetivos e outras questões nesse período. Beleza? E assim a gente chega ao fim da Primeira Guerra Mundial, já com essa ideia, com esse questionamento ao liberalismo econômico. E a ideia de você ter que ter liberdade de fazer o que você quiser. O interessante disso é que um cara chamado Eric Hobsbawm chama todo esse processo de era de catástrofe. E eles tendem essa ideia de processos até o período em que você não teve guerra. Todo esse processo que eu falo é de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Só que nos anos em que você não teve conflito direto, de 1919 a 1939, chamado período entre guerras, Hobsbawm também considera como um período de catástrofe. Por quê? Porque nesse período começaram a acontecer situações extremamente desagradáveis para a estabilidade do mundo. Ao mesmo tempo que você tinha a ascensão econômica dos Estados Unidos, você teve a consolidação dessa ascensão econômica por meio de um capitalismo monopolista, ou seja, um capitalismo em que as empresas conseguiam controlar as coisas, controlar o preço dos produtos, controlar quantos produtos iam ser vendidos e tudo mais. Isso é real, isso aconteceu. Só que ao mesmo tempo que esse capitalismo monopolista avançava e que dava a cada vez menos empresas o maior controle do mercado, ou seja, deixava o mercado vulnerável, o mercado e a economia vulneráveis, você também teve a eclosão de uma grande crise chamada de crise da Grande Depressão Econômica, que basicamente aconteceu em 1929, tem o seu início marcado. Basicamente essa crise significou que muitas empresas não conseguiam mais vender seus produtos e consequentemente não conseguiam tirar lucro e consequentemente buscavam demitir seus funcionários para tentar manter o seu funcionamento. Ou seja, você gerava falência de empresas e desemprego. Sem emprego as pessoas não conseguem ter dinheiro para comprar as coisas básicas, como comida. E elas acabam passando fome. E isso acometeu milhares e milhares de pessoas. Essa grande depressão ela é uma característica do período entre guerras. Ela acontece após um período inicialmente de grande prosperidade econômica. O que provoca de fato essa crise é justamente um pouco dessa prosperidade. Na verdade, essa prosperidade econômica gerava uma sensação de que você deveria produzir mais, expandir mais, ter cada vez mais bens materiais no mercado, permitindo que as pessoas comprassem cada vez mais coisas. Ou seja, crise de superprodução, em que você tem muita produção de produto, você tem a produção em grande quantidade de um determinado produto sem que ele consiga ser vendido. Ou seja, a empresa produz, mas não vende. Consequentemente, ela não tem lucro, consequentemente, ela não tem um retorno financeiro, consequentemente, o que ela faz? Ela começa a demitir pessoas, reduzir a produção, tentando evitar a sua falência, o que na maior parte das vezes não acontece. O grande auge disso foi uma grande especulação, entendo especulação como as pessoas criarem boatos de que as coisas vão melhorar, ou de que as coisas estão desse jeito, vai acontecer desse jeito, que fez com que muitas empresas em 24 de outubro de 1929 declarassem falência na Bolsa de Valores de Nova York, que era a principal bolsa de valores do mundo, onde as empresas investiam seus capitais, negociavam seus valores imobiliários, suas ações, negociavam participação no lucro dessas empresas. E nesse episódio, nessa quinta-feira de 24 de outubro, o que acontece? Essas empresas, muitas não conseguem mais vender suas ações, porque muitas não estão mais conseguindo vender seus produtos. Isso faz com que muito do dinheiro investido nas empresas começasse a ser retirado. As pessoas começam a querer vender, a querer vender participação das empresas, e é o seguinte, olha, eu não quero mais ficar com essa empresa porque essa empresa aqui, ela não dá lucro. Então as empresas perdem valor de mercado, o que significa que as empresas estão perdendo dinheiro. E as empresas perdendo dinheiro, para tentar garantir o seu lucro, o que elas recorrem? A demissões, a desemprego. E o desemprego significa que tem mais pessoas sem emprego e mais pessoas com dificuldade de comprar produtos básicos. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo comprar, não estão conseguindo trabalhar,
estão passando grandes dificuldades como fome. Isso gerou um grande pânico nos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos já eram a principal economia do mundo, em 1929, gerou um grande pânico em todo o mundo, de que é preciso se livrar dessas empresas que estão gerando prejuízo, e essas empresas, ao mesmo tempo que estão gerando prejuízo para si, elas estão demitindo seus funcionários e estão indo à falência. Ou seja, não estão nem produzindo nem mais contratando. E a sociedade não resiste a isso. Isso se espalha para todo mundo e mostra, mais uma vez, que a ideia do liberalismo clássico, em que o Estado não deveria intervir na economia, além de gerar uma guerra mundial, também gera uma grande crise econômica em que muitas pessoas perdem seus empregos, muitas pessoas se mataram nesse processo de suicídio, tanto por ter ficado sem emprego, tanto por terem perdido o dinheiro que haviam investido nas empresas que vieram à falência. Isso faz com que há um questionamento sobre a lógica de estrutura de funcionamento da economia. Será mesmo que o Estado não deve intervir na economia, ou deve-se buscar uma maneira em que o Estado proteja as pessoas e as empresas desse período de crise? Entendeu-se, a partir disso, que sim. E, na verdade, foi proposto um novo acordo, ou um New Deal, como ficou estabelecido. Os Estados Unidos lideraram esse processo na pessoa do presidente Franklin Delano Roosevelt, em que ele estabeleceu um novo acordo em que o liberalismo clássico, as suas diretrizes estavam extremamente desatualizadas, porque elas não permitiam a atuação do Estado na economia. E o New Deal permite a atuação do Estado na economia. Como? O Estado agora, quando as pessoas vão ficar sem emprego, o Estado vai contratar essas pessoas para produzir estradas, para melhorar o escoamento de produtos, para limpar parques, para trabalhar em outras ações de interesse público. Assim elas vão ter emprego e vão poder comprar. Se elas vão comprar, as empresas vão ter por que produzir. Se as empresas vão ter por que produzir, não vai ter crise de superprodução, nem crise de hipoprodução. Você vai ter as empresas produzindo, tendo seus produtos sendo comprados, as pessoas comprando, adquirindo produtos, conseguindo comer e garantir a sobrevivência básica delas mesmas. Ou seja, você estimula o poder de compra da população, para você estimular a produção das indústrias, também a produção do campo. Afinal de contas, a base da alimentação é extremamente agrícola. E a partir disso você começa a girar de novo a roda da economia, em que as empresas vão vender mais produtos, vão contratar mais pessoas vão ter salários para comprar mais produtos, e as empresas vão poder ter mais lucro e vão poder com esse lucro aplicar de novo nas empresas, com mais contratação, com mais emprego sendo gerado. Essa é a lógica do New Deal. Isso vai ser feito a partir do quê? A partir do Estado, que vai dar o passo inicial, contratando pessoas para investir em infraestrutura, para garantir que a economia tenha um impulso, sabe? Um passo inicial, e aí depois o mercado vai se ajustando, mas claro, dentro desse processo agora, sob a ótica, sob a observação do Estado, em que o Estado agora está intervindo na economia para garantir o seu bom funcionamento. Beleza? Então assim, o New Deal é uma resposta à falência do liberalismo clássico, no âmbito econômico. E assim, o New Deal ele é uma das vertentes que aparece. Na verdade, quando a gente pensa na crise do liberalismo clássico do ponto de vista econômico, a gente está dizendo que se antes não se admitir intervenção do Estado na economia, a partir de agora você tem que admitir a intervenção do Estado na economia. E ele vai intervir de várias maneiras. Uma delas é planejando. Essa ideia de você ter um planejamento da economia, ela podia ser feita no período entre guerras de três maneiras. A primeira delas, o planejamento centralizado, sob a ótica marxista, o que acontecia na União Soviética. Como assim, galera? Era um planejamento em que você tinha o Estado atuando como centralizador do que seria produzido, de quanto seria vendido para a população. Isso aconteceu na União Soviética. Nos Estados Unidos, como a gente viu, o New Deal é uma administração estatal que busca garantir que as pessoas tenham renda, para que essas pessoas tendo renda, elas vão conseguir comprar produtos e garantir que as empresas tenham para onde vender e, consequentemente, garantir o próprio funcionamento das empresas. Nesse caso, o que a gente tem são ideias de administração estatal inspiradas num cara chamado John Maynard Keynes, que foi o cara que influenciou o Roosevelt a implantar esse modelo nos Estados Unidos. E por fim, mas não menos importante, você tem uma outra versão que acontece, uma outra vertente que acontece dessa questão de planejamento centralizado, de intervenção do Estado na economia, que é a vertente fascista. Que ela busca centralizar a economia em torno do Estado fascista para garantir emprego e crescimento econômico. E é aí que a gente começa a se interessar um pouco mais, porque é a vertente fascista que vai permitir a ascensão do fascismo e do nazismo ou do nazifascismo. É justamente a crise dos valores liberais, do liberalismo clássico, do liberalismo do ponto de vista econômico e do liberalismo político, que pode ser representado na palavra democracia, que permitiu que principalmente na Alemanha, na Itália, em Portugal e na Espanha, chegassem ao poder líderes políticos que representavam essa nova ideologia nazifascista. Beleza? A crise do liberalismo
que é um reflexo da crise de 29, que é um reflexo das crises da superprodução, da prosperidade que abarcou alguns países da Europa após a Primeira Guerra Mundial, principalmente países vencedores, que faz com que, no período entre guerras, toda a estrutura social, política e econômica montada até então fosse questionada, tendo em vista que ela falhava. E o nazifascismo tem a sua vertente econômica e tem a sua vertente política de alternativa a essa falácia. Se a gente pensar, por exemplo, na Itália, o nazifascismo é liderado por um cara chamado Benito Mussolini, que chega ao poder em 1922. O Mussolini chegou ao poder basicamente forçando a barra com o apoio de uma galera chamada Camisa Negras, que era uma espécie de milícia na Itália, que atuava espancando opositores políticos, atuava ameaçando pessoas que pensavam diferente, e que também tinha o apoio de boa parte da burguesia, boa parte da camada média e dos setores conservadores que viam na crise que se abarcava na Itália, provocada pela crise de com grande desemprego, uma grande possibilidade de que a Itália, por exemplo, se alinhasse à União Soviética num regime comunista. Eles não queriam isso. E para evitar esse regime forte sendo implantado na Itália, eles apoiaram um outro regime mais forte, que é o nazifascismo. Então, Mussolini, por exemplo, com grande pressão dessas camadas sociais, chega ao poder em 1822, após uma grande marcha sobre Roma, em que ele buscava, de certa forma, mostrar o seu poder militar, o seu poder armamentista perante a população, e fez com que o rei italiano na época fizesse: olha, cara, então vou te dar um cargo no governo, um cargo que ficou conhecido como Duce, o grande guia, e esse cara comandou a Itália até o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi executado, e a Itália voltou a ser governada não mais pelos fascistas. Isso não se deu presente só na Itália, isso aconteceu também na Alemanha. Se em 22 o Mussolini conseguiu, através da marcha sobre Roma, chegar ao poder na Itália, em 23 o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, tentou tomar o poder político de um golpe parecido. Só que, ao contrário de Mussolini, o golpe dos nazistas falhou. Mussolini, inclusive, foi preso, Adolf Hitler foi preso, ficou na cadeia há algum tempo, onde ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, um livro que tem venda proibida no Brasil, se eu não me engano, no qual ele coloca as bases do pensamento nazista. Esse pensamento nazista se manteve incubado na sociedade alemã durante muito tempo, até que em 1929, com a crise de 29, a Alemanha do pós-guerra, que era uma Alemanha republicana, ela sucumbe diante da crise e faz com que as pessoas tenham o medo de que o desemprego fosse encontrar uma solução em uma via comunista. E aí as galera, principalmente a burguesia, os latifundiários, a classe média, os setores conservadores, eles se voltam para apoiar um outro grupo radical que propunha o combate ao comunismo, que era o grupo do Partido Nazista. Em 1932, por exemplo, o Hitler consegue ser nomeado como chanceler pelo presidente Hindenburg. Hindenburg era um general que lutou na Primeira Guerra Mundial. Em 1934, o Hindenburg morre e o Hitler consegue dar um golpe, se tornando líder, o Führer, da Alemanha, e fundando o que ele chamou de Terceiro Reich, que vai durar de 1934 até 1945, quando ele então se suicida em seu bunker. Então, assim, repare que a ascensão do fascismo do nazismo na Itália e Alemanha, respectivamente, ele é construído através de etapas, mas principalmente ele é fruto um pouquinho da crise de 29, fruto um pouquinho do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tá? E é construído muito à base da força. E isso fica muito claro quando a gente vê as marchas sobre Roma e a tentativa do golpe de Munique do Adolf Hitler, beleza? Então, assim, isso é importante para a gente ter em mente, porque essa crise do liberalismo que vai levando a questionamento do que seja democracia, que vai levando a ascensão de regimes totalitários, sendo o nazifascismo uma vertente dessa. Não foi só na Itália e na Alemanha que isso aconteceu. Em Portugal, por exemplo, em 1932, surge o Estado Novo, sob a liderança de um cara chamado Salazar. Na Espanha, em 1939, surge a República o governo do General Franco, através de uma grande guerra, após uma grande guerra civil de 1936 a 1939, em que teve a Frente Nacionalista, que era o grupo do Franco, contra a Frente Popular, que era um grupo liderado pela esquerda espanhola, pelo socialista, comunista, contou com participação de voluntários do mundo todo, inclusive da Inglaterra, da França, que viam na Frente Nacionalista mais uma ascensão do regime nazista. Então, assim, do regime nazifascista. Então, assim, a gente tem o nazifascismo presente em Espanha, presente em Portugal, presente também na Alemanha, presente na Itália. Ele surge com a crise do liberalismo e ele tenta se colocar no poder através da força militar, da força física dos seus membros. As suas principais características do nazifascismo, elas são listadas aí, eu coloco elas de maneira sequencial para que a gente possa pensar nelas para a própria. A principal delas é o totalitarismo. Nada existe fora do Estado. Não existe país, não existe ideia, não existe espaço para a sociedade
que vive no nazifascismo se não estiver dentro do Estado. Tudo está dentro do Estado e subordinado ao Estado. Outra característica interessante é o militarismo, em que você tem os líderes nazifascistas, Mussolini, Salazar, Franco, General Franco, Hitler, costumavam sempre invocar as forças militares, costumavam fazer grandes passeatas militares, costumavam se vestir com trajes militares. Essa ideia do militarismo de que as forças militares vão salvar, apaziguar o país, vão salvar a nação da sua desgraça, ela foi bastante evocada pelo nazifascismo e dá a eles a característica do militarismo. Claro, uma característica óbvia é o nacionalismo, né, em que você tem a defesa do seu território, da sua pátria amada, da Alemanha, o que é o alemão de verdade, a defesa da Itália, do italiano de verdade, de Portugal, da Espanha, você tem isso muito presente. O corporativismo, que é uma característica em que você pensa no Estado como uma grande corporação, uma espécie de uma grande empresa, né, em que você, na verdade, todas essas empresas, essas corporações, elas vão estar submetidas ou subordinadas ao Estado pelo totalitarismo, então o corporativismo se encaixa nesse sentido. O antissemitismo, que é uma característica muito mais própria do nazismo até do que o fascismo, que nada mais é do que o ódio, o preconceito, a caça, enfim, aos judeus. Esse é outro aspecto extremamente importante, que o antissemitismo ele guarda consigo essa característica de ser a perseguição aos judeus. O Holocausto foi provocado na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, em que culminou na morte de mais de 6 milhões de judeus. Morte não, assassinato, né? Em campos de concentração, em câmaras de gás. Enfim, ele já tem origem no antissemitismo. É importante destacar que o antissemitismo é um sentimento muito mais antigo do que o período do nazifascismo, e que vem inclusive com características religiosas, como, por exemplo, críticas ao judaísmo enquanto religião, enfim, não quero entrar nesses detalhes aqui, mas é importante entender que o antissemitismo ele é muito mais antigo do que necessariamente o período entre guerras. Além disso, a gente tem o racismo, que nada mais é discriminar as pessoas pela raça. Aí quando a gente fala raça, a gente está na questão ligada à cor de pele, a questão à sua etnia, enfim, os alemães se viam como uma raça ariana, a raça mais pura, e quem não fosse alemão deveria ser eliminado. Eu coloquei o totalitarismo aí de novo, mas desculpa, não é o totalitarismo. Você tem o anticomunismo como uma possibilidade interessante de pensar nessa questão do apoio que os movimentos nazifascistas tiveram das elites conservadoras, da burguesia, que tinham medo do comunismo, mas ao mesmo tempo eles não defendiam o liberalismo clássico, eles se orgulhavam até de dizer que o liberalismo clássico havia falhado. É uma crítica comum dos nazifascistas e comum também dos comunistas socialistas, de que a falta de intervenção do Estado na economia é benéfica. Na verdade, eles estão vendo como maléfica. Na verdade, eles estão vendo como benéfica a intervenção do Estado na economia e a sua falta de intervenção como maléfica. Então, o antiliberalismo também é um antiliberalismo contra esse liberalismo clássico, que pregava democracia, pregava liberdade econômica e tudo mais. E, por fim, uma coisa importante também, muito mais característica do nazismo, que é a ideia do expansionismo, a ideia de você conquistar o seu espaço vital para você garantir, com esse espaço vital, a sua sobrevivência econômica. Isso aconteceu bem no nazifascismo, especificamente no nazismo do Hitler. O Hitler, durante muito tempo, com a lógica de uma política externa, em que você precisava conquistar pela expansão o seu espaço vital, sem o qual o país não poderia se desenvolver, fez com que muitos dos tratados criados na Primeira Guerra Mundial fossem quebrados. Por exemplo, o Tratado de Saint-Germain, de 1919, que era o tratado que proibia a Alemanha e a Áustria de se unirem, ele foi quebrado. Por outro lado, vendo o avanço dos alemães, as potências do Ocidente, Inglaterra e França principalmente, buscaram primeiro uma política de apaziguamento. A grande questão é que todo mundo estava tão traumatizado com a Primeira Guerra Mundial, que a galera fez? A galera não queria entrar em outro conflito. Então, no primeiro momento, França e Inglaterra deixaram a Alemanha crescer. Até o momento em que isso não podia mais continuar assim, que é basicamente quando a Alemanha invade a Polônia. A Alemanha consegue anexar a Áustria e a Hungria, a Áustria e a Hungria consegue também invadir a Tchecoslováquia, mas em 1939 a invasão ao território polonês faz com que a invasão ao território polonês faz com que a guerra seja declarada, que a Inglaterra e a França não mais iriam tolerar o avanço alemão, que nesse momento já começava a ameaçar o próprio território francês. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, ela é um conflito militar. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, como a gente colocou aí, consistiu num conjunto de operações militares que se estenderam da invasão da Polônia pela Alemanha, em 1º de setembro de 1939, até a assinatura da rendição incondicional do Japão, em 2 de setembro de 1945, tendo de um lado as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, reparantes, eles eram a Tríplice Aliança, agora eles são as forças do eixo, e
os aliados, que antes eram chamados Tríplice Entente, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos, de novo, estão do lado da França e da Inglaterra, e nesse caso a União Soviética, a antiga Rússia, que também engloba a Rússia, está agora do lado dos Estados Unidos, e eles vão lutar até de forma concomitante, dentro de algum período. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia saiu e os Estados Unidos entrou. Na Segunda Guerra Mundial, não, a Rússia continua e os Estados Unidos também entram dentro desse conflito, tá bom? Se a gente pensar na na Segunda Guerra Mundial, como fase, a gente tem 3 fases. Vitórias do eixo, ou seja, vitória da Alemanha, que consistiu basicamente em ações em que a Alemanha liderou, ações de muita velocidade, ações relâmpago, né? Chamada Guerra Relâmpago, com o Blitzkrieg, que é o termo utilizado, né? E que isso durou até 1941. Em 1941 até 1943 começa a haver um equilíbrio de forças em que basicamente se deve à tentativa da invasão da Rússia pela Alemanha. A Alemanha e a Rússia tinham estabelecido um acordo no início da Segunda Guerra Mundial de não agressão. É um pacto de não agressão. Só que, em algum momento, a Rússia sabia que a Alemanha tentaria invadi-la. A conquista da Rússia era extremamente importante para a lógica do espaço vital alemão. Isso só começa a acontecer a partir de 1941, só que é uma invasão muito fracassada na operação que ocorreu na Operação Barbarossa, em que a Alemanha tentou invadir a União Soviética, não conseguiu e foi derrotada na Batalha de Stalingrado, em que mostrou para o mundo que a Alemanha podia ser derrotada. É nessa etapa também que surge a chegada dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos são atacados pelo Japão, na sua base naval no Havaí chamado Pearl Harbor. Existe um filme sobre isso, muito legal. Então, assim, o ataque do Japão à base americana Pearl Harbor é o fator que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra ao lado agora dos aliados, né, ao lado da França, da Inglaterra e da União Soviética. E contra os Estados Unidos e a derrota da Alemanha na parte da Europa Oriental, na Batalha de Stalingrado da União Soviética, a Alemanha se vê enfraquecida e aí entra a terceira fase da guerra, que é a vitória dos aliados, que é de 43 a 45, em que basicamente tem a derrota da Itália, Mussolini é enforcado, a derrota da Alemanha em 45, que Hitler se suicida, e a derrota do Japão também em 45, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo que o Japão foi derrotado, e não só derrotado, o Japão ainda sofreu o ataque de 2 bombas nucleares em agosto de 45 na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Tanto que o Japão assina a rendição em setembro desse ano, e assim, isso culmina após o ataque da bomba nuclear dos Estados Unidos, declarados não pelo presidente Roosevelt, mas pelo presidente Truman, que mostra o poder militar dos Estados Unidos de maneira tão mais desenvolvida do que os demais. Isso culmina no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente tem a Segunda Guerra Mundial com a vitória do eixo, depois o equilíbrio de forças e a vitória dos aliados. Mais uma vez, França, Inglaterra, Estados Unidos e agora a União Soviética saem vencedores do conflito. E como vencedores do conflito, o que acontece? Eles têm que fazer a sua negociação, né, para saber quem fica com o quê dos despojos da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, na Conferência de Yalta, ficou decidido que a Alemanha ia ser dividida em zonas de ocupação. Olha que interessante, em zonas de ocupação. A Alemanha, durante muito tempo, teve um muro de Berlim que separava Berlim, porque a Alemanha tinha a parte oriental, que era entregue à União Soviética, e a parte ocidental, entregue à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos. E aí Berlim era o centro dessa divisão, então construiu-se um muro ali. Esse muro de Berlim só caiu em 1989, que é no período final de uma coisa chamada Guerra Fria, que a gente vai ver em outro vídeo, mas é importante mostrar que a construção dele, a lógica de construir ele, se dá após a Segunda Guerra Mundial, pelo que ficou decidido na Conferência de Yalta, em que a Alemanha seria dividida em zonas de ocupação e que a Europa Oriental, na verdade, também seria dividida em zonas de ocupação, mas dessa vez influenciada só pela União Soviética. Na Conferência de Potsdam, por exemplo, assim como no Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou obrigada a pagar uma reparação de guerra pelos prejuízos causados aos vencidos, e também foi criado o Tribunal de Nuremberg, onde os líderes nazistas que ainda haviam sobrevivido iriam ser julgados pelos crimes que eles cometeram contra a humanidade. Repara, no Tratado de Versalhes a Alemanha foi culpada, obrigada a pagar a indenização. Na Primeira Guerra Mundial, na Conferência de Potsdam, acontece um processo parecido. O interessante que eu quero destacar com vocês é o seguinte, é que no Tratado de Versalhes, isso gerou um sentimento de revanche muito grande na Alemanha, que impulsionou o movimento nazista, que acabou provocando a Segunda Guerra Mundial. Na Conferência de Potsdam, esse sentimento revanchista não foi desenvolvido, tá? É um ponto interessante para a gente pensar. O sentimento revanchista ele é provocado pelo Tratado de Versalhes, pela maneira que o Tratado de Versalhes foi assinado, que foi visto pelos alemães como algo extremamente prejudicial, tá bom? E aí acaba culminando no desenvolvimento de um sentimento que acaba gerando a Segunda Guerra Mundial. Por fim,
não menos importante, a gente tem a Segunda Guerra Mundial com um processo de enfraquecimento muito grande da Europa. E a Europa tinha muitas colônias desde a época do imperialismo, na Ásia e na África. Com o enfraquecimento da Europa, sabe o que essas colônias começam a fazer? Começam a buscar a sua independência. E aí é um processo chamado como descolonização da Ásia e da África. A colonização da Ásia e da África, ou neocolonização da Ásia e da África, ficou feita pelo imperialismo, que a gente falou do vídeo que já existe sobre isso, para vocês assistirem, e o seu fim acaba após a Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização da África e da Ásia, que a gente vai ver com calma depois, beleza? Mas a isso você vê a importância da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo liga a eclosão da Primeira Guerra Mundial, cujo sentimento revanchista na Alemanha faz eclodir a Segunda Guerra Mundial, cuja das consequências é a vitória dos aliados e, consequentemente, o enfraquecimento dos países europeus e a busca pela independência das antigas colônias que foram construídas no imperialismo na Ásia e na África. Repara como as coisas estão ligadas, gente, do imperialismo no século XIX até a descolonização da Ásia e da África no século XX. Isso tem como ponto de união entre os dois o período das guerras mundiais, de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, até 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Galera, era isso que eu queria falar com vocês. Deixo de novo aqui o meu contato. Podem me achar agora pelo e-mail, glauco.josecosta@hotmail.com, pelo WhatsApp 21 994 233 701 e pelo meu Instagram, Glauco Costa. Fico à disposição de vocês para dúvidas. Reitero a importância de rever esse vídeo. Leiam a apostila de vocês, leiam o que vocês puderem ler na internet. É um assunto extremamente importante, cai muito em provas. O nazifascismo, o totalitarismo está extremamente em moda, principalmente o vestibular da UERJ vai pedir questões sobre isso, tá bom? Então revejam o vídeo, pensem um pouco nisso e fico à disposição para qualquer dúvida, tá bom, galera? Era isso o recado, muito obrigado pela atenção de vocês. Continue estudando, mantendo o foco, porque é só estudando que a gente consegue chegar em algum lugar, beleza? A educação é o passaporte para o futuro. O amanhã e o futuro está em quem se prepara hoje, já dizia Malcolm X ou Malcolm X. Valeu, galera. Obrigado, um grande abraço a vocês. Revejam o vídeo, quem não entendeu alguma parte, me manda mensagem, eu estou à disposição de vocês. Valeu, galera. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. A gente se vê muito em breve com um novo conteúdo. Abraços, tamo junto.